A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. Nós vamos hoje continuar o estudo do livro de Jeremias. Hoje o capítulo 23, de 40 versículos. O título, irmãos, é maravilhoso. Profecias sobre o Messias. Não só Isaías, como Zacarias e Miqueias, né, e outros profetas que profetizaram sobre Jesus, Jeremias também, né? E nesse capítulo 23 nós vamos ver, aleluia, o que o Senhor falou sobre o Messias aqui, usando a vida de Jeremias e também outros assuntos nesse capítulo 23, isso tudo para a glória de Deus. O versículo 1 fala assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Versículo 2: portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentaste, e não as visitastes. Algo que é tremendo, né, irmãos? Tem pastor nos dias de hoje que não gosta de visitar a ovelha, né? Não gosta de ir atrás das ovelhas, né? Os irmãos veem que o profeta Jeremias, há quantos mil anos atrás, Deus usando ele pelo Espírito Santo falando algo que é tão sério, irmãos. Você que é pastor, pastora, é presbítero, está na frente de uma obra, evangelista, é bispo, é bispa, é apóstolo, é apóstola, ou você pode ser até um diácono, mas por falta, às vezes, de obreiro, você está colocado na frente de uma obra. Visita as ovelhas do Senhor, cuida das ovelhas do Senhor, zela pelas ovelhas do Senhor. Oh, bendito seja Deus. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Versículo 3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, e de todas as terras para onde as tive afugentando-as farei visitar os seus apriscos, e frutificarão e multiplicarão. Né? Entendendo aqui, irmãos, você vê que houve uma dispersação. Esses maus pastores, o que é afugentar? É espantar, é mandar embora essas ovelhas. E foram para outras terras, não a terra de Israel. Se fosse uma linguagem de hoje, irmãos, uma NTLH, uma NVI ou outras linguagens, estaria outros países, né? Mas Deus está falando que vai trazer essas ovelhas remanescentes, vamos falar assim, e vai multiplicar, né? Elas vão voltar a crescer e se multiplicar. Oh, irmão, como Deus é tremendo. No meio de uma calamidade tão grande, Deus sempre tem uma profecia, uma palavra de frutificação, de multiplicação. Aleluia. Versículo 4. Levantarei sobre eles pastores que apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem delas faltará, diz o Senhor. Versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará, agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Versículo 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual Deus chamará o Senhor a justiça nossa. Falando de Cristo, o pastor das nossas almas, o bispo das nossas almas, diz lá em Pedro, né, 2:21. Oh, irmão, ele cuida, ele se entregou por nós na cruz do Calvário, morreu no nosso lugar, por amor a nós, aleluia. Que maravilha de Deus, irmãos. Versículo aqui, o 7 em diante, fala assim, ó, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. 8. Mas vive o Senhor, que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte. Terra do norte aqui, irmãos, está falando do exílio, né, que o povo ia passar na Babilônia, né? E de todas as terras para onde os tinham arrojado, e habitarão na sua terra. 9. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecerão. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, né, irmãos?
Uma expressão aqui parece até estranha, né, irmãos? Mas aqui Jeremias falando, irmãos, que não tem como, irmãos, ele resistir aqui o que Deus fala, o que Deus faz, o que Deus age, o que Deus trabalha. Ele não tinha como ter resistência. Ele faz uma comparação de uma pessoa quando é vencido pelo vinho, né? Parece que para os dias nossos hoje é uma comparação extrema, mas para os dias dele, irmãos, era para o povo entender. Versículo 10. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição. Os pastos desertos secam porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. O adultério, irmãos, não aqui se aplica, né, às pessoas que eram casadas e tinham outra mulher. Aqui, irmãos, do adultério de contaminação com as religiões pagãs, dos cultos, né, de abalaíns, os cultos ali de tantas coisas erradas que aconteciam, irmãos, aquela mistura com os costumes dos povos, né, um adultério, alguns chamam até de espiritual, porque o mau ensinamento, a filosofia, aquele ensinamento demoníaco, irmãos, corrompia o povo, tirava o povo de Deus, da obediência à palavra. Então, irmãos, esse adultério que se aplica em vários sentidos aqui. Amizade com o mundo, com as nações e deixando Deus de lado, irmãos. Não ouvindo a palavra do Senhor. Aplica-se a palavra que é adultério também. O versículo 11 em diante, irmãos, fala assim, ó. Porque tanto o profeta como o sacerdote, nós vamos ler do 11 ao 20, irmãos, para a gente estar comentando esse assunto e depois continuando. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor, né? Dentro do templo. Portanto, o seu caminho será como lugares escorregadios. Na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, no ano da sua visitação, diz o Senhor. 13. Nos profetas de Samaria, bem, vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nós, profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometeram adultérios, andando com falsidades, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam de sua maldade. Eles têm tomado para mim como Sodoma e Gomorra, moradores de Gomorra. Irmão, olha que estado deplorável, que nível que eles chegaram, irmãos, ao ponto de ser comparado com Sodoma e Gomorra, que foi destruído, né, irmãos? Aquelas lavas de fogo que caía, que vinha sobre eles e destruiu toda a cidade. Assim era o nível da mentira, do engano, da mistura que os profetas de Jerusalém e outros que falavam coisas que recebiam quando fala de Baal, fala de demônios, irmãos, e enganavam o povo do Senhor. Irmão, hoje não está diferente, irmãos. Vamos continuar a leitura aqui. 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas, eis que lhes darei comer losna e farei beber água de fel, porque os profetas de Jerusalém saiu contaminação sobre toda a terra. 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não dê ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, pois falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. 17. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu sua palavra? Quem esteve atento às palavras e ouviu? 19. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, uma tempestade penosa, cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. 20. Não se desviará a ira do Senhor, até que me execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Irmãos, a gente vê aqui, irmãos, ó, Deus desaprovando a conduta desses profetas mentirosos, enganadores. Jeremias falando algo aqui tremendo, irmãos. E como a losna, né, e o fel, morte que ia vir sobre eles. E o versículo aqui, o 20, né, fala assim, ó, e cumpra do seu coração nos últimos dias, entendereis isso claramente, né, irmãos? Tinha profecias aqui para o povo, irmãos,
que não ia ser agora, ia ser depois. Aleluia, do renovo, né, do profeta que falava que, do pastor que ia cuidar deles de Cristo, de muitas coisas que ia precisar acontecer, irmãos, no meio do povo. Muitos iam morrer, a espada. Irmãos, muitos foram, né, afugentados, como a gente leu aqui nos versículos anteriores, né, irmãos? Para depois voltar e assim o povo crescer. Irmão, Jesus fala na palavra, isso é para nós hoje, para esse tempo aqui. Aquele que não se ajunta comigo espalha. Irmão, quem não quer estar ligado na videira verdadeira que é Cristo, obedecendo a sua palavra, vai espalhar-nos. A Bíblia fala no Salmo 101, aquele que usa de engano na minha casa não permanecerá. Porque tem muita gente que não fica, não permanece, não resiste, não tem força de Deus, irmãos. Vive numa fraqueza espiritual, até que se afasta de vez, porque, irmão, não está com o coração totalmente voltado para o Senhor. Não estou dizendo que ele é perfeito, irmãos, mas entregue de coração, sinceridade, está com engano. Aí se acontece isso, irmãos. Versículo 21 em diante fala assim, ó, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, e não lhe farei, contudo eles profetizavam, mas se estivessem estado do meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. 23. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e também não Deus de longe? 24. Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. 25. Tenho ouvido que dizem aqueles profetas, profetizando mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, que só profetizam engano do seu coração? 27. Os quais cuidam de fazer o que é com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, se cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra. E com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. 29. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha? 30. Portanto, eu estou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Irmãos, era muita mentira, muito engano. Irmãos, sonhos que não eram de Deus, irmãos. E o povo, irmãos, por não estar na presença do Senhor, por não buscar o Senhor, por não orar, por não ter uma intimidade com a palavra. Isso se acontece nos dias de hoje, irmãos. Caíam nos enganos. Irmãos, mentiam. Havia profetas de Deus que, nessa época, Jeremias era um deles, irmãos, que falava a verdade. Muitos iam lá e copiavam, ouviam o que aquele profeta falava, iam lá e diziam que Deus estava usando eles. Era mentira, irmãos. É como se fosse um plágio, né? Não aqui que Jeremias fez um CD de profecia, ou de leitura da Bíblia, ou de louvor, não. Mas eles iam lá, ouviam algo que eles não estavam vivendo pela fé, pela comunhão com Deus, e falavam que Deus estava usando eles, não Jeremias. Irmãos, havia essa enganação, essa mentira no meio do povo de Deus, irmãos. E o povo de Deus não dava ouvido à voz do Senhor através da boca de Jeremias e acreditavam nos falsos profetas. Que quando Jeremias falava que ia acontecer um mal, eles falavam que não, era bem que ia acontecer. Quando Jeremias falava que havia uma calamidade, uma maldade, eles iam dizendo que ia prosperidade. Deus ia dar vitória e Deus falava que não ia dar vitória. Irmãos, tenhamos de Deus hoje, irmãos, discernimento do Espírito. Tenhamos de Deus hoje, irmãos, comunhão com Deus, para a gente fazer prova se o Espírito é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é do anticristo, irmãos. Cuidado, irmãos. O anticristo tem enganado muitos hoje. Pessoas que estão, às vezes, até dentro de um tempo congregando, mas não têm intimidade com o Senhor, estão sendo enganados. Cuidado, irmãos. Olha quanto engano aqui no meio desse povo, irmãos. Quantos foram enganados? E dizendo que era do Senhor, irmãos. Versículo 31 em diante, irmãos.
A gente vai chegar no 40, vai encerrar hoje o capítulo 23, né, para a glória de Deus. O 31 fala assim: eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não mais os enviei, nem lhes dei ordem, não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Irmãos, Deus estava dando detalhes através de Jeremias de toda a maldade, engano, mentira, leviandade que os profetas faziam. Versículo 32. 33. Quando, pois, te perguntam esse povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é a mensagem do Senhor? Então, eles dirá, esta é a mensagem, e eu vos deixarei, diz o Senhor. 34. E quando ao profeta, ao sacerdote e ao povo, que disser a mensagem do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Irmãos, tinha castigo, tinha repreensão de Deus, irmãos. Hoje em dia não é diferente, irmãos. Deus repreende aquele que ele ama para que ele não se perder e aquele que vive na maldade. Deus repreende ele também, irmãos, para ver se ele acorda, para ver se ele se arrepende, para ver se, irmãos, depois de uma repreensão, de uma calamidade, acorda e se arrepende, irmãos. Deus faz isso. Versículo 35. Assim direis, cada um ao seu próximo e a cada um ao seu irmão, que responde, o Senhor. E que falou o Senhor? 36. Mas nunca mais usem a expressão mensagem do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis a palavra de Deus, do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. 37. Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor. 38. Mas por que dizeis mensagem do Senhor? Assim diz o Senhor, por que dizeis esta palavra? Mensagem do Senhor. Havendo-vos ordenado, dizendo, não direis mensagem do Senhor. Por isso, 39. Eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei das minha presença a vós, e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais. 40. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Irmão, Deus ia tratar eles na dureza, deixar eles no esquecimento. Irmãos, era para sempre? A gente sabe que não era, irmãos, mas por um longo tempo, irmãos, para eles se arrepender. Irmãos, muitos aqui, nessa geração de Jeremias, iam morrer à espada, com pestilência, com fome e tantas coisas, irmão. E um povo da parte deles, que era um povo que seria uma quantidade pequena, que chamam de remanescente, né? Que ia depois a nação ia ser reerguida de novo. Mas, irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Ah, mas é profeta, irmão, vai ter uma paga. A gente sabe pela Bíblia que o salário do pecado é a morte. Irmão, mentiu, usou o nome do Senhor em vão, não vai ficar impune, irmão. Ah, Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome fizemos isso. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, assim diz o Senhor. Irmãos, é muito sério. Vamos hoje, irmãos, você aí que está vendo esse vídeo, pode compartilhar com alguém que você sabe que está aí afastado do caminho do Senhor, foi obreiro da casa do Senhor. Envie esse vídeo, irmãos, para a glória de Deus, que a pessoa venha de ser despertada, tocada, curada, liberta, ela possa se voltar para Cristo e ser uma nova pessoa na presença de Deus, aceitando, reconciliando, voltando para o Senhor Jesus hoje. E aquela vida que era de pecado até agora, irmão, seja perdoada. Essa pessoa seja salva na pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Jeremias 23 encerrado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Ajude nós no canal, hein? A paz do Senhor, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.